Boa tarde! Vou aqui de novo gravar, voltei a gravar agora alguma aulinha para vocês, que eu acho que com a explicação fica melhor. Então, como nós estamos estudando fatoração, tá? Agora nós vamos estudar o segundo tipo de fatoração, que é a diferença de dois quadrados, tá? Diferença de dois quadrados. Sempre quero recordar para vocês que fatorar nós vamos desfazer o que a gente fez antes, quando a gente calculou os produtos notáveis. Então, agora nós vamos desfazer o que a gente fez, tá? E o que significa fatorar? Eu já numa aulinha ali já tinha explicado para vocês. Fatorar significa transformar um produto, tá? E é um tipo de conteúdo que a gente vai usar bastante. Depois, mais tarde, vocês vão usar bastante. Então, vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Eu quero pegar... Eu acho que eu já tinha colocado para vocês, mas como eu achei que vocês não tinham pego o primeiro, eu fiquei só batendo no primeiro exemplo. Eu quero fatorar isso aqui, x ao quadrado menos 49. Basta. Isso, se vocês olharem, vocês vão se dar conta que é aquele produto notável que a gente fez, que dava o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Então, na hora de fatorar, eu tiro as raízes, eu determino as raízes quadradas dos dois termos. Então, por exemplo, raiz quadrada de x2 é x, e raiz quadrada de 49 é 7. Então, o que eu faço? Eu coloco x menos 7, que multiplica, x mais 7. Tá? Eu tiro o quadrado das duas raízes. Vamos ver outro exemplo. y2 menos 36. Eu vou fatorar isso aqui. Por quê? Porque quando a gente for precisar fazer algumas simplificações, a gente vai ver que a gente não pode trabalhar com isso, com esse sinal misturado aqui, com este sinal aqui. A gente precisa ter uma multiplicação para poder fatorar. Eu não posso, se eu tiver algum denominador aqui embaixo, cortar enquanto tiver assim. Agora, já se eu tiver aqui embaixo um x mais 7, eu posso cortar o x mais 7 com x menos 7, tá? Isso aqui também vou fatorar. É y menos 6 e multiplica y mais 6. Isso aqui, esse é um dos mais fáceis, da fatoração mais fácil que tem é essa aqui, tá? Vamos ver outro exemplo. A2 menos 4. Eu vou fatorar. Eu vou ter A mais 4, que multiplica A menos 4, tá? Sempre lembrando, eu quero botar um exemplo aqui para vocês. Se vocês, por acaso, tiverem um exercício para vocês simplificarem assim, ó. Vou pegar x2 menos 49. E aqui embaixo, tá? Eu vou colocar aqui, não vou colocar sublinhado, porque depois o sublinhado para tirar é um caos. Ó, x2 menos 49. E vamos dizer que aqui embaixo eu tenha x mais 7. X mais 7. Na hora de simplificar isso aqui, eu não posso cortar esse 49 com esse 7, esse x2 com esse x. Eu preciso estar com isso na forma fatorada. X mais 7, que multiplica x menos 7, tá? Aí aqui embaixo eu tenho esse x mais 7, vou escrever aqui x mais 7, aí eu corto esses dois aqui, tá? Corto, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu tô falando um pouco, ó, eu corto este com este, ó. E sobra x menos 7 lá em cima. Claro que aqui a gente tá entre parênteses, tá? Então, essa fatoração é a mais fácil que tem. Vou botar outro exemplo.
A2 menos 64. A2 menos 64. Na hora de fatorar, o que eu tenho? A mais 8, que multiplica A menos 8, tá? É a mais fácil. Vamos botar agora só com letras, por exemplo. M2 menos N2. Eu quero fatorar. Isso aqui é M menos N, que multiplica M mais N, tá? É a mais simples que tem das fatorações. Depois, a gente vai aprender a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito, tá? Esse também é bem simples de fazer, e eu já vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, que eu sempre dizia para você, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, x2 mais 10x mais 10x mais 25. Como que eu vou fatorar isso aqui? Isso é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Por que eu sei que ele é um trinômio quadrado? Por que eu vou fatorar, aliás? Eu tenho trinômios que não são quadrados perfeitos. Eu vou fatorar os trinômios que são quadrados perfeitos, isso que eu quis dizer. Como que eu faço isso? Os termos extremos, que é esse aqui e este aqui, o 25, tá? Eles fornecem as raízes. E o termo do meio, ele deve ser o dobro do produto das raízes. E o resultado da minha fatoração vai ter sempre esse sinal aqui do meio, tá? Então, por exemplo, o que eu falei? Que os extremos nos dão as raízes, tá? Uma coisinha que eu não falei, eu vou fatorar o trinômio quadrado perfeito. Então, eu preciso ver se ele é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu sei? Eu tiro a raiz do x, tiro a raiz do 25, que é o 5, e o termo do meio, ele tem que ser o dobro disso aqui que eu tenho aqui. Se ele não for, não é um trinômio quadrado perfeito, tá? E que sinal eu vou botar aqui no meio? Este sinal aqui, ó. Então, aqui eu tenho mais. Se eu tiver, ó, isso aqui, ó, por que eu tô desfazendo o que a gente faz? E a gente eleva ao quadrado, tá? E a gente fatora e eleva ao quadrado. O que a gente fez aqui? A gente desfez o que a gente fazia antes. Vou botar um outro exemplo assim, ó, x2 menos 10x mais 25. O exercício diz assim, ó, fatore o trinômio quadrado. Fatore. Então, ele é um trinômio quadrado. Eu não preciso verificar se é ou não. Agora, se o exercício disser assim, verifique se os trinômios são quadrados perfeitos. Aí eu preciso fazer aquilo que eu disse para vocês. Eu preciso tirar a raiz daqui do x, tirar a raiz aqui do 25, né? E preciso verificar se é. No caso, né, o dobro de x vezes 5 é 10x. Desse 5x, desculpa, é 10x. Então, ele é um trinômio quadrado perfeito. Eu não preciso verificar. Nesse caso aqui, o sinal vai esse aqui, ó, o de menos, tá? Então, o que pede o exercício? Por exemplo, ó, x2 menos 12x mais 25. Eu vou olhar e vou ver se isso é um trinômio quadrado perfeito. Não é, por quê? Porque eu tirando a raiz aqui do x2, eu tenho x. Tirando a raiz aqui do 25, eu tenho 5. O termo do meio aqui teria que ser 10x. Tá? Então, aqui eu não tenho um trinômio quadrado perfeito. Agora, eu vou botar um 36 aqui. Ó, um 36. Eu tenho, então, vou tirar a raiz do x, tá? O sinal vai ser sempre esse aqui, o do segundo, aqui, ó, do segundo termo. E a raiz de 36 é
6, tá? E por que eu tenho que elevar ao quadrado? Porque sempre que eu fatorar, o resultado que eu achar tem que ser uma igualdade, tá? Por exemplo, assim, ó, se eu fatorar como eu tinha colocado um dia para vocês ali de exemplo, 14. 14 eu posso dizer que é 4, desculpa, que é 2 vezes 7. Eu queria, na realidade, botar o 28. O 28, eu posso dizer que é 4 vezes 7. É a mesma coisa. Ou ainda eu posso dizer que o 28 é 2 vezes 2 e vezes o 7, né? Isso é fatorar, ó. É uma igualdade. Quando eu tô fatorando, eu tenho que achar uma igualdade. Então, quando eu fatorar isso aqui, eu tenho que achar uma resposta, vou colocar até do lado aqui, ó, que seja uma igualdade. Porque eu tô desfazendo alguma coisa, mas eu tenho que deixar de maneira correta, tá? É que nem quando eu fatoro esse aqui de cima, quando eu fatorei esse aqui para vocês, ó. Isso aqui que eu tenho aqui, se eu multiplicar, eu encontro isso, né? A mesma coisa para esse trinômio quadrado perfeito, ó. Se eu fizer isso aqui, como a gente aprendeu a fazer, eu vou encontrar isso aqui, tá? Vamos ligeirinho ver outros. Porque o que como eu digo para ó, x2 mais 20x e mais 100, tá? Eu quero fatorar isso, porque eu vou precisar depois. Então, eu vou ter, tiro a raiz do x2, que é x, o sinal é o do segundo termo, e fatoro o 100, que é 10, tá? Eu tiro a raiz, desculpa, tiro a raiz do 100, tá? E tenho que colocar esse 2 aqui. Se eu deixar isso aqui não é uma igualdade, tá? Então, isso é os tipos de fatoração que a gente vai estudar. A gente vai estudar só esses 3 tipos. Até teria um outro tipo, mas a gente não vai estudar, porque ele não aparece muito, tá? Então, esse que nós vamos estudar.